Erguemos as mãos. Aleluia. Vamos levantar nossas mãos e agradecer a Deus. Palmas. Deus abençoe, irmãos. Amém. Poder sentar. Hoje é a nossa terça da palavra. Poxa, Augusto, mas não se prega a palavra, né? Nos dias de culto, sim, pregamos a palavra. Mas hoje é uma terça especial, porque, se os irmãos perceberam, de louvor foram 3 louvores, né? Então hoje nós vamos dar uma ênfase à palavra um pouco maior. Os irmãos vão poder acompanhar na apresentação, porque nós vamos falar desta palavra, é a palavra de Deus, amém? Então já convido os irmãos a abrir a sua Bíblia, mas antes nós vamos orar, irmãos. Nós vamos pedir a Deus. Enquanto eu estava preparando esse estudo em casa, a gente fica, né, com aquela sensação de temor, de tremor, como vamos passar isso para a igreja, porque não é só o falar, porque precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus para compreender as coisas de Deus, amém? Então, os irmãos podem colocar sua mão para cá, por favor, porque eu vou ser apenas um canal de Deus, espero fazer da melhor forma possível, amém? Vamos orar no Senhor Jesus. Grandioso Deus eterno Pai, estamos aqui, meu Pai, no local para ouvir a Tua palavra. Pai, estamos cansados de ouvir as coisas desse mundo, estamos cansados de ouvir as mesmas promessas, Pai. Estamos cansados de confiar no braço do homem. Precisamos confiar no Teu braço, precisamos, meu Pai, entender o Teu plano, Pai, e confiar em Ti. Nós pedimos agora, Te entregamos o nosso coração, Te entregamos agora a nossa mente. Fale aos nossos corações, fale aos nossos ouvidos, pois somos Teus filhos e carecemos de ouvir a Tua voz. Abençoa nesse momento, Pai, a ministração, que não seja o homem, mas seja o Teu Santo Espírito, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa disciplina, vamos falar sobre doutrina das Escrituras, ou bibliologia.
É uma disciplina que se dá num seminário regular de teologia, né? É o início da gente começar a estudar um pouquinho a palavra. Mas por que isso está dando para a igreja no culto, né? No culto público? Por que não está sendo falado isso, por exemplo, no seminário? Porque é muito importante nós, como crentes, irmãos, estarmos alicerçados na palavra de Deus. Porque muitas são as investidas do adversário das nossas almas para tirar ou pôr em dúvida aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Porque é matéria de fé, e fé você não vê. Quando a Bíblia fala de coisas, ela está falando de coisas espirituais, sobrenaturais. Isso a gente não vê, nós precisamos crer, e crer é alimento de fé. Mas como é que nossa fé está alicerçada? Tem que estar na palavra. E sem conhecer a palavra, não tem como a gente exercitar a nossa fé. Por isso que é muito importante o estudo da palavra de Deus, né? Não vai dar para dar todo o estudo hoje, porque o tempo é resumido, mas eu gostaria de falar aquilo que é fundamental para a nossa vida, para o nosso entendimento. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19, um salmo que eu acho tremendo, irmãos, tremendo. Eu digo que é um hino de amor do salmista para a palavra. Você pode ver a sua Bíblia, deve estar com o título desse salmo seguinte: a excelência da criação e da palavra de Deus. Mas eu gostaria de ficar a partir do versículo 7, olha só o que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha só o que diz no 10 em diante: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Então, que possa ser o mesmo sentimento que habitou no salmista ao redigir o Salmo 19, mas explicitamente com relação à palavra de Deus, possa também habitar em nós. Que possamos, ao olhar a palavra de Deus e o ouro que o mundo oferece, possamos desejar a palavra de Deus, porque o mundo vai te oferecer riquezas, para você sair da presença de Deus, para você rejeitar a palavra de Deus, mas que possamos abraçar esta palavra, porque ela é vida. Amém? Bibliologia, doutrina das Escrituras. Vamos falar da Bíblia. Pode passar, Deus, por favor. Então, bibliologia, ela está inserida dentro da teologia sistemática. Se você for fazer seminário no curso, você vai ver a bibliologia lá. Mas você vai ver que isso não é colocado por homem. Olha, vamos falar de Bíblia. Você vai ver que a própria Bíblia autoriza que se fale da sua palavra, do que está escrito. É isso que é bibliologia. Então, se ocupa do estudo da Bíblia desde a origem, sua estrutura, formação, inspiração e história. O objetivo desses estudos é fornecer informações importantes sobre a história da Bíblia, formação, preservação baseada nos testemunhos dos profetas, apóstolos e do próprio Senhor Jesus, procurando demonstrar por meio da própria palavra, da própria Bíblia e por relatos históricos a realidade dos fatos. Então, como a gente vai falar de Bíblia, a gente vai usar quem para poder falar dela? A sua própria palavra. A história secular vai confirmar o que está aqui na Bíblia. A arqueologia vem confirmar o que está aqui na Bíblia. Nós não vamos pegar nada externo que venha falar da palavra de Deus, e sim ela própria. Isso é um princípio importante. Pode passar. Pode passar, Deus. Dentro do
contexto da teologia, né, o estudo das coisas de Deus, né, a bibliologia envolve os seguintes temas principais: autoridade, revelação, inspiração, canonicidade, iluminação e interpretação. Hoje, nós talvez falemos somente da autoridade, revelação, inspiração e iluminação por conta do tempo. Mas vocês vão ver como isso é importante. Agora, a bibliologia não está sozinha num curso num seminário, um curso teológico. Ela acompanha outras doutrinas que também são fundamentais. Isso você deixa bem claro para a igreja, porque tem uma necessidade de a gente estudar essas coisas também. Talvez não com tanta profundidade como o tratado teológico, mas a gente começar a saber o que a Bíblia fala sobre a pessoa de Cristo, o que a Bíblia fala sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, o que ela fala sobre o próprio Deus, o que a Bíblia fala sobre a sua própria palavra, o que a Bíblia fala sobre as últimas coisas, as profecias daquilo que ainda hão de acontecer, né? Isso tudo reunido são chamadas doutrinas cardeais. O crente não pode ignorar essas doutrinas, ainda que ele não queira no futuro tentar fazer um curso. Ele precisa saber o que a Bíblia fala das últimas coisas. O que é o arrebatamento? Será que eu ignoro a questão do arrebatamento? Será que eu não estou anelando pelo arrebatamento? O que a Bíblia fala sobre a pessoa de Deus? Eu ter intimidade sobre a pessoa de Deus. Como eu devo me importar diante do Senhor? Como eu devo me importar também com relação ao meu irmão? A antropologia, a doutrina do homem, fala sobre o pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecado? Qual é o impacto do pecado na vida do crente e a vida da igreja? Essas coisas não podem ser ignoradas. Eu vou convidar os irmãos a abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Olha só que interessante. Às vezes, irmão, nós temos a maior das boas vontades de seguir a Deus, mas a gente não se aprofunda. Em Atos tem uma passagem interessante que eu gostaria de estar ilustrando dessa necessidade de se aprender a palavra de Deus com mais conteúdo, né? Atos 18, versículo 24. Diz assim, vou falar com os irmãos, a partir do versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Olha só que a Bíblia fala de Apolo: homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhecia a palavra de Deus. Lembrando que estamos no Novo Testamento, não tinha sido formado que é o cânon do Novo Testamento. Não existia a maioria das epístolas ainda, paulinas, né? Algumas cartas ainda não tinham sido escritas, o Evangelho de João ainda não existia, mas ele conhecia o que falava de Deus a respeito do Antigo Testamento. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então ele sabia que Jesus era o Cristo, mas ele não conhecia um outro batismo além do batismo de João, que é o batismo do arrependimento. Faltava um outro batismo que é fundamental para o crente, para a igreja, que ele desconhecia. Continuando, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga, uma característica do crente no Senhor. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Olha só, ele já conhecia, mas Priscila e Áquila perceberam uma deficiência teológica, doutrinária na pessoa de Apolo. Olha só o que diz ainda no capítulo 19:1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. A Bíblia fala que eles eram discípulos, mas desconheciam o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento,
dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então, nós percebemos que por mais boa vontade que temos para vir na casa de Deus, de trabalhar na casa de Deus, tem coisas na sua palavra que a gente às vezes desconhece, que às vezes a gente ignora. Olha como é importante a presença do Espírito Santo de Deus, por exemplo, na vida do cristão. E às vezes ele não busca isso, às vezes ele deixa, ele negligencia essa etapa da vida dele como crente. Pode passar, Deus. Mas o que é doutrina bíblica? O que é uma doutrina, né? É um conjunto de ensinamentos encontrados na Bíblia que visam trazer conhecimento das verdades reveladas por Deus aos homens. Mas com que objetivo? O objetivo de tirar, de sanar sua ignorância naquilo que é necessário para a sua salvação, para a sua edificação e seu relacionamento com o Criador. Então essas coisas, esses ensinamentos estão contidos na palavra de Deus, não é tão somente para estar lá, mas é para a nossa saúde espiritual, nosso trato com o nosso irmão, com o próximo, nosso trato com o Senhor, nossa sujeição. E Deus espera que a gente tenha conhecimento do que está escrito. Já pensou você escrever uma carta para o seu filho cheio de recomendação, falando inclusive que está feliz com ele e tal, e depois eu leio. Depois eu leio. Aí meu pai, depois eu leio. Você não vai se sentir triste com aquilo? Puxa vida, eu deixei escrito, preparei na madrugada essa carta. E ele simplesmente não leu, né, o que estava nessa carta. Às vezes a gente também negligencia. E o nosso pai deixou escrito para a nossa própria saúde, para o nosso próprio crescimento, né? Agora olha só que importante, vamos refletir. Entender essas doutrinas e aplicá-las na nossa vida, na vida cristã, não só nos fará espiritualmente ricos em conhecimento de Deus, espiritualmente fortes contra as astutas ciladas do diabo, como nos capacitará a permanecer de pé diante dos problemas que são os ventos e tempestades que nós enfrentamos na vida. Então, conhecer o que está na palavra vai nos possibilitar isso tudo, para a gente ser um crente com raiz, ser um crente difícil de arrancar. E aí que se corte o caule, a raiz está aprofundada, ele vai crescer novamente. Pode passar, por favor. A Bíblia também fala de outros ensinamentos que não são a palavra de Deus. Como assim? É um alerta. A Bíblia deixa claro, olha, tem a minha palavra, mas também há ensinamentos que não são meus. Doutrina dos homens é um ensinamento. Você às vezes aprende coisa, olha, isso aí é só resquício, doutrina, ordens de homens. Isso acontece muito com costumes, usos e costumes, né? Preceitos de homens, olha lá, Colossenses 2,4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras de persuasão. Você acaba fazendo uma coisa, o homem mandou. Entenda, irmãos, a questão de a liderança fala algo, estando na palavra de Deus, temos que cumprir. Mas se for algo ilegal, peraí, a palavra de Deus fala o contrário, negativo. Doutrina dos fariseus, outra passagem também, doutrina ou ensinamento dos religiosos. Mateus 16:12. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pão, mas tomar cuidado com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então fique com o olho aberto. O que os religiosos estão ensinando? Temos que aprender da palavra de Deus somente, irmãos. E aquele que estiver sendo usado por ele, tá? O pastor, o pregador, servo do Senhor, vamos comigo. Ensino de demônios. A Bíblia também fala sobre isso. Em 1 Timóteo 4:1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Ora, quem é que abandona a fé? Alguém que um dia teve fé. E seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Você tem visto isso, irmão? É só ligar a televisão, né? Coisa que a gente escuta. Como é que uma pessoa pode estar falando isso se antes ela pregava justamente o contrário?
doutrina como preceitos de homens. De novo, Marcos 7,7. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E por fim, termos o cuidado para não sermos levados por ventos de doutrina. Efésios 4, a parte B do versículo 14. Nem jogados para cá e para lá por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Pode passar, por favor, Deus. A gente vai fazer isso foi o início, né? A introdução. Pode passar, Deus, por favor. Então, nós vemos que a palavra de Deus, a própria Bíblia fala, que é chamada de Escritura Sagrada, Sagradas Escrituras, ou apenas Escrituras, ou ainda a Palavra de Deus. Todos esses termos você pode estar utilizando para poder falar em a Bíblia em base a isso. Pode passar. Terminologia, Bíblia, né? Nós vimos que quer dizer rolo ou livro, está lá em grego. Isso é usado muito no Antigo Testamento, perdão, no Novo Testamento. Já no Velho Testamento, nós encontramos como escritura, as escrituras. E palavra de Deus usada em ambos os testamentos. Né? Pode passar. Muitas pessoas, ao ser confrontadas com a palavra de Deus, têm algumas atitudes. Você já deve ter tido atitudes como essa antes de se converter, ou conhece alguém que tem essa atitude. Por exemplo, racionalismo, a mente racional, né? Diz o seguinte: na forma extrema, nega a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. Olha, o que está escrito aqui é o homem que escreveu, mas também admite uma forma mais moderada, né? Que Deus até revelou, mas fica sujeito ao juízo final da razão humana. Ou seja, Deus revelou, mas eu decido o que eu escrevi. Tome cuidado com isso. Tem gente que pode falar, não acredito na Bíblia, mas houve uma alteraçãozinha, não é verdade? Os homens escreveram, eles colocaram de forma diferente. Não é isso que a Bíblia fala sobre ela, não. A gente vai ver o que é correto. Romanismo. A Bíblia é um produto da igreja, por isso a Bíblia não é a autoridade única ao final. Ou seja, a igreja produziu a palavra de Deus nos seus cultos, na sua liturgia. Por isso ela não é a palavra final, porque na verdade não foi Deus que deu, a igreja produziu isso ao longo do século. Também é um pensamento errado. Misticismo, a pessoa pega a Bíblia e ela até entende que havendo outras experiências sobrenaturais, porque há experiências sobrenaturais fora da palavra de Deus, e acaba confundindo o crente. Confirma a palavra? Não confirma? Isso não é de Deus. Mas essas pessoas acreditam que tem o mesmo valor. Por isso que muitas seitas admitem um segundo livro, ou um livro paralelo, como divinamente inspirado. E muitas das vezes falam o contrário do que a Bíblia fala, né? Uma nova ortodoxia. Olha só, a Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus na palavra de Cristo. Isso é incorreto, ela é infalível, a gente vai ver por quê. Seitas, a Bíblia e os escritos do líder, o fundador de cada seita, possuem autoridade. Olha, o ecumenismo, né? Você tem tanto o direito de Buda ter lá os seus escritos, quanto você confiar naquilo que está escrito. Vocês têm um direito igual. Você fala, é verdade, né? Então deixa ele cultuar lá, que eu cultuo aqui, a gente vai viver em paz. Isso tem acontecido, temos que tomar cuidado com isso. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus Cristo. Não existe paz sem a pessoa de Jesus. Quando o pessoal se reúne em prol da paz, quem está falando de Jesus é ninguém, quem está falando de paz. Então você não está falando de paz, que vai continuar havendo guerra. Ortodoxia, aí sim, a Bíblia é a nossa única base de autoridade. Só, as maravilhas da formação da Bíblia. Levou cerca de 1500 anos. Tem cerca de 40 autores, mas é um só livro. Preservação. Os manuscritos do Mar Morto, em 1947, lá nas cavernas que foi encontrado em Qumran. A cópia mais antiga datava do século II antes de Cristo, e ela confirmava o que tínhamos na nossa mão, sendo que a cópia mais antiga é lá do século XI. Então, por isso que havia muita crítica. Como é que vocês vão confiar no livro que foi a cópia mais antiga que o Vaticano tem do século XI? Você não tem nada além disso? Não temos não. Então a gente não crê. Quando foi em 1947, os beduínos encontraram
né? Estava lá tudo escrito e batia certinho com o que a igreja tinha em mãos, né? Preservação miraculosa. Seu aço, não estamos falando de aço, não, estamos falando de papiro muito bem conservado em potes de barro. Seu assunto, Cristo é o assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você pode encontrar Cristo em todos os livros da Bíblia. Influência, traduzido em mais de 1000 línguas, alcançando mais de 90% da população mundial. Nenhum livro do mundo tem mais traduções do que a Bíblia, e é o livro mais combatido. Sua necessidade espiritual, moral e histórica. A Bíblia tem essa necessidade. Pode passar, Deus. Olha só, por que devemos, os motivos para ler a palavra, crer na palavra? Primeiro, para crer. João 20:31. Esses, porém, foram escritos para que creiais o quê? Que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o enviado, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando cremos em Cristo, nós temos vida no nome do Senhor Jesus. Para ensino também, Romanos 15:4. Ou seja, eu creio para ficar parado? Negativo, eu creio para ser ensinado e para aplicar no meu coração. Para ensino, Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O crente tem uma esperança, irmãos, é na vinda do nosso Senhor Jesus. Se o crente tiver uma outra esperança, é vã a sua esperança, você vai ser frustrado. Confia no Senhor, como o Luiz leu nas Escrituras, confia no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Espera no Senhor, para livrar da modificação do tempo, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo. Olha só, o mundo está mudado, as estações estão mudadas, eu não posso me conformar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não me conformo com esse mundo, mas também não posso ficar parado. O que eu tenho que fazer? Transformar como? Através da palavra. Pode passar. A Bíblia tem autoridade. Pode passar. Olha só. A própria Bíblia expressa sua infalibilidade, reivindicando a autoridade. Nenhum outro livro ousa fazer isso. Encontramos essas reivindicações nas seguintes expressões. Então a Bíblia é repleta de expressões do tipo como: disse o Senhor a Moisés, ou ainda, o Senhor é quem fala. Disse o Senhor a Isaías, assim diz o Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. E palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Então é um livro que assevera para si essa autoridade. Mas não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento também vemos isso, E mais de 3.800 vezes ao todo na palavra. Pode passar. Olha só, revelação. Como é que a Bíblia chegou ao conhecimento do homem? Como é que isso foi revelado? Conceito teológico de revelação significa desvendamento. O que antes não se conhecia, o que antes não se sabia, passou a ter conhecimento, passou a se conhecer. E se relaciona com o ato, processo no qual o próprio Deus, não foi o homem que fez isso, o próprio Deus se torna conhecido ao homem, ao ser humano, pois do contrário permaneceria desconhecido. Nós vemos na palavra 2 tipos de revelação. O primeiro já é o bastante para condenar o ser humano se ele não crer que Deus existe, que a gente chama de natural. Então nós vemos que a palavra de Deus revela o Senhor, pela natureza. Olha só, em Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, invisível por quê? Porque não tinha sido revelado, o homem não conhecia. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem
E claramente se vê, ou seja, claramente, não está obscuro, está claro, está patente, está límpido. Se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem sem desculpa. Quando o ser humano, irmãos, começa a refletir sobre a criação, ainda que ele não fala criação, fala natureza, ele começa a ficar pasmo, ele começa a ficar encucado. Como é que pode um negócio desse? Havia essa sinergia entre os seres, havia essa perfeição. A Bíblia não fala, mas nós sabemos que se o planeta Terra estivesse um pouquinho mais distante do Sol, ou um pouquinho mais adiante, não haveria vida. Deus colocou a Lua lá para o quê? Para ter influência sobre a vida, ter influência sobre as marés, sobre a criação, para governar. Deus colocou o Sol de tal forma que pudesse ter uma vida infinitamente tremenda. Não estamos falando de bactérias, estamos falando de seres complexos, seres infinitamente como nós, como os seres que Deus criou. Pode passar. Ainda pela providência, o homem não crê, mas Deus dá a providência de sustento para o homem. Isso, irmãos, aconteceu com a gente antes mesmo da gente o quê? Se converter. Chegava uma coisa que a gente não esperava e chegou. Pô, como é que teve essa providência? Pô, isso é uma coincidência? Por que isso aconteceu e me beneficiou? A gente nem cria. Atos 14 e 17. E contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os vossos corações. Olha só o tipo de palavra que se fala. A gente não sai para colher, né? A gente compra o que a gente precisa no nosso supermercado. Mas você já teve a oportunidade de ir num pé de fruta colher? Não é bom você pegar aquela fruta do pé, você comer aquela fruta fresquinha? Se tem bicho, se não tem bicho, você dá uma mordida, joga, come. Não é bom? É um testemunho de que Deus existe, né? Aquilo frutifica e aquilo serve para consumo. Tem coisas que não servem para consumir, mas aquilo serve para consumo. Por que serve para consumo? Né? Testemunho de que Deus existe na criação. Pela preservação do universo, Colossenses 1,17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E pela preservação da natureza moral do homem. Irmãos, imagine o homem sem a palavra de Deus. Imagine o homem sem as regras de conduta. Ainda que nas sociedades que não existe, bem dizer, eu observei isso muito na religião oriental. Você vê coisas que Confúcio escreveu, a pessoa fala, poxa, que coisa maravilhosa, mas já estava escrito na Bíblia, é um princípio bíblico. Ainda que ele escutou de alguém, ou ele mesmo si próprio escreveu, mas está na palavra. Por isso que dá certo, né? Porque está na palavra. Eu vejo o mundo falar assim, puxa, olha só que legal, olha só como... mas a Bíblia também fala isso, né? A Bíblia fala, tá tudo lá, inclusive fala até mais, né? Então o homem tem a sua moral mantida, né? E é um testemunho de que Deus existe. Atos 11 a 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhança a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. Pode passar, Denise, por favor. Aí vem o ponto. Não é suficiente o testemunho da natureza, o testemunho da criação, e Deus parte o quê? Um testemunho sobrenatural. A revelação geral é suficiente para alertar o homem quanto à existência e necessidade de Deus. Contudo, somente a fé em Cristo é suficiente para salvá-lo. Eu vejo que há um Criador, não é possível. Esse negócio está perfeito. Espera aí, eu vou procurar quem é o Criador. Tem que descobrir a pessoa de Cristo. Se eu estou buscando isso, Deus ele vai também a meu encontro, né? Através de milagres. João 2,1. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Realmente esse é o Filho de Deus. E o interessante é que Jesus, quando fazia os milagres, sempre com propósito, ele falava, é o dedo de Deus. Ele sempre apontava, olha, é o Senhor, é Deus.
Não faço nada por mim mesmo, né? Eu faço por quê? Por aquele que me enviou. Por comunicação direta. Ainda não está claro, Deus começa a falar de forma direta. Quem já teve sonho do Senhor? Que sabe que foi, esse negócio é diferente. É algo que vem de Deus. Deus está me dando o quê? Uma orientação. Ou ainda, até de púlpito. Já aconteceu aqui nessa igreja, já aconteceu em uma outra igreja também. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. Você veio na igreja, Senhor, fala comigo, Senhor. E Deus falou com você. Meu Deus do céu, como tu falas? Comunicação direta. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Pode passar. Através da pessoa de Cristo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E através da própria Bíblia, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, seu Filho, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, que Deus deu de seu próprio Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós não podemos mudar isso, irmãos. Por isso que, se nós cremos no Senhor Jesus, trabalhamos para continuar a crer. Amém, irmãos? Pode passar. Nós vimos, olha só, a revelação. A revelação é o conteúdo, aquilo que Deus deu. E a inspiração é como isso foi registrado. Às vezes a gente fica em dúvida: será que o que está na palavra realmente foi aquilo que Deus falou? Já tiveram uma dúvida assim? Será que aquilo que o homem colocou realmente faz o quê? Jus aquilo que Deus falou? Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Em termos bíblicos, inspiração significa soprar para dentro, expirar. Olha só que interessante. Quem já viu respiração artificial usada por paramédicos? A pessoa está lá, um ataque cardíaco, aí vem o paramédico, coloca ali as duas mãos sobre o externo, começa a pressionar e fazer aquela respiração, tentando reanimar. Não deu, a pessoa faz aquela, injeta gás carbônico na pessoa para que o organismo da pessoa rejeite aquilo, ela passe a tentar respirar. É desta forma. Não respiravam por si mesmo, mas foram o quê? Expirados. O ar vem de fora para dentro, não de dentro para fora. Não é assim, ó. E sim, assim, ó, soprando. E a Bíblia tem a palavra para isso. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, divinamente soprada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Se você já foi corrigido por Deus, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer te salvar. Você já tomou aquela cajadada do Senhor? Dê glória a Deus, porque Deus olha para você e quer te salvar, irmãos. Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. O objetivo é para te tornar perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Sabe aquele ditado assim: pô, esse pau é pau para toda obra? Quem trabalha em marcenaria sabe, você pode usar aquela madeira para tudo. É uma madeira boa de trabalhar, é uma madeira resistente, é uma madeira que aceita prego, é uma madeira que não quebra com facilidade. Nós devemos ser assim também. E a palavra, ela trabalha na nossa vida para que possamos render esse tipo de fruto. Portanto, a inspiração é a ação supervisionadora de Deus sobre os autores humanos da Bíblia, de modo a, usando suas próprias personalidades e estilos, comporem e registrarem sem erro as palavras de sua revelação ao homem. Tem um princípio chamado princípio da dupla autoria. Quem já fez trabalho em grupo aí na escola? Mas é trabalho em grupo mesmo, tá? Não é aquele negócio de colocar o nome no final, não. A pessoa faz, já coloca meu nome no final, negativo. Senta os dois na cadeira, vão discutir o assunto e vão colocar o quê? A resposta daquela questão. Os dois vão assinar embaixo. É o mesmo princípio. Deus
juntamente com eles compuseram a Bíblia, registraram aquilo que o Senhor quis. Tá bom? Pode passar, por favor. Vamos ver outras palavras. Temos algumas teorias que eu não vou falar da nossa, do que a gente crê. Pode passar, Deus. Pode passar aí, por favor. Olha só. 9, né? Verbal e plenária. É uma teoria, mas é a teoria que nós temos, é a teoria encontrada na palavra de Deus. Irmãos, o homem sofre influência todos os dias. Todos os dias. E o homem precisa tomar o maior cuidado com essas influências. Pode ser o maior doutor que for, pode ter cursos, pode ter títulos, letras. Se ele não tomar cuidado, ele começa o quê? A produzir algo que não seja de Deus. Verbal e plenária, ou ainda orgânica. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Esta é a verdadeira doutrina. Por quê? Significa que cada palavra verbal e todas as palavras plenária foram inspiradas por Deus, ou seja, sopradas por Ele, atuando sobre os autores bíblicos, ou seja, as pessoas os 40 autores que compuseram aquele registro escrito, em harmonia com o seu ser. Eles não eram robôs, mas também não podiam colocar o que eles queriam, respeitando o seu caráter, temperamento, dons e talentos, iluminando suas mentes. Olha só, nós vamos aprender que a iluminação é fundamental para o cristão hoje. A revelação Deus já deu. A inspiração foi a capacidade, junto com o Senhor, de registrar isso. E a iluminação o que é? Nós já vamos ver. Iluminando suas mentes, ou seja, excluindo a influência do pecado, porque eles também eram homens como nós, para compor o registro de sua vontade com absoluta exatidão. Por isso ela é inerrante, ela não erra. E devido à sua inspiração, que a Bíblia, é devido à sua inspiração que a Bíblia é chamada a palavra de Deus. Por isso você pode dizer que a Bíblia é a palavra, não que a Bíblia contém a palavra. Tem algumas passagens que foi um texto livre, mas tem outras passagens que realmente é de Deus. Negativo. Toda a Bíblia é o registro da vontade de Deus. Amém? Olha só. Provas da inspiração, sopradas por Deus. O vocábulo em grego, teopneustos, literalmente, soprados por Deus. O como da inspiração, como isso se deu, é um outro vocábulo, né, que a gente usa, que a gente encontra no Antigo e no Novo Testamento. Houveram ordens específicas para escrever a palavra do Senhor, como a gente viu no princípio da autoridade. O uso de citações do Antigo Testamento. O Novo Testamento citava o Antigo Testamento em concordância. O Novo Testamento afirma que outras partes do Antigo Testamento são escrituras, como aquela passagem de Jesus falando acerca de Jonas, por exemplo. Afinal, Jonas ficou ou não ficou 3 dias no ventre lá da baleia, no grande peixe? Alguns teólogos falam que não. Não, isso não é possível, né? Como é que alguém vai ficar 3 dias dentro do ventre do animal e sair vivo? Não tem como. Isso aí, na verdade, é uma figura, uma parábola, mas não é realidade. Mas Jesus confirmou isso nos Evangelhos. Ele falou assim: como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né? Assim ficará o Filho do Homem no seio da terra 3 vezes e 3 noites. Se Jesus confirma, porque foi o que? Verdade. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque a gente começa a relativizar o que é a palavra de Deus. O que é de Deus? O que não é de Deus? O que a Bíblia fala sobre esse tipo de coisa? O que a Bíblia está entendendo? Não, a Bíblia não fala nada disso. Você pode fazer, não tem problema nenhum. E você faz e o que? E começa a se esfriar, começa a sentir o peso do pecado. Irmãos, nós que somos do Senhor, percebemos quando essas coisas acontecem, não é verdade? Não tem aquele termômetro que vai se esfriando? E peraí, tem algo errado. Peraí, eu orava mais, o que está acontecendo? Por que eu estou orando pouco? Peraí, eu era mais feliz quando vi a casa de Deus, mesmo diante de chuva. Por que agora não estou sendo tão feliz? O que está acontecendo? Né? A harmonia entre o Espírito Santo e os escritores da Bíblia, o princípio da iluminação da dupla autoria. Pode passar. Então vamos lá, soprado por Deus. Olha só onde a gente encontra isso. Em 2 Timóteo 3,16.
Toda a Escritura é divinamente inspirada, a gente já leu, né? E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça ou em verdade. O como da inspiração, ou seja, os homens foram literalmente carregados. Você já foi carregado por alguém? Você falou para ele para onde você queria ir? Não, quero ir para lá. Se ele quisesse te carregar para o outro lado, ele não ia te carregar? Então, quando alguém é carregado, na verdade, ele não tem vontade própria. Não é que ele seja um robô, ele precisa falar assim, não, peraí, tu tem que me deixar ali. Ele precisa conversar com aquele que está carregando, não é? Senão ele vai levar pelo Espírito Santo. Logo, não poderia corromper a mensagem enquanto a gente estava. Muitos vão falar o contrário, mas é isso que a Bíblia fala nos textos. 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Pode passar, por favor. Jeremias 32, como a gente já leu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: escreve no livro todas as palavras que te tenho falado, ordem direta. Citações do Antigo Testamento, nós encontramos várias no Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 22:29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, eu não quero escutar esse negócio não. A pessoa, o Senhor fala isso, você está errando, você não está conhecendo as Escrituras. Mateus 26:56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram, confirmando o que estava sendo dito, né? João 19:36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. O Novo Testamento confirmando o Antigo. Pode passar, por favor. 2 Pedro 3,16, novamente confirmando, falando disso como em todas as Escrituras, não confirmando o próprio Novo Testamento, entre as quais há pontos difíceis de entender. Olha só, Pedro falando de algumas Escrituras do apóstolo Paulo, até confirmando, realmente tem pontos difíceis de entender. Mas olha só o que Pedro fala em seguida: que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras Escrituras para sua própria perdição. Está sendo difícil de entender? Calma, Senhor, me ilumine para entender. Senhor, não estou entendendo. Não é, sabe uma coisa, eu acho que é isso. Sabe uma coisa, eu vou fazer desta forma. Eu não falo, o Senhor não está falando direito comigo. Negativo, é sujeição. Você já recebeu uma ordem superior e você não entendeu? Peraí, eu não estou entendendo. Eu vou ter que ir lá entender o que está falando, porque eu não compreendi. Chega lá, olha só, eu não estou entendendo a ordem, foi desta forma, então, não foi assim, agora eu compreendi. A harmonia entre o Espírito Santo e os escritores da Bíblia, 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Então, nós que somos irmãos, precisamos ser espirituais, precisamos discernir as coisas espiritualmente. Não é como se diz, ver o inimigo em tudo, né? Tudo é ele, tudo é o diabo. Mas também acontece uma coisa, peraí, tem algo estranho, isso não é natural. É a terceira vez que isso acontece. Por que isso está acontecendo? Por que isso está quebrando? Por que está havendo esse tipo de situação? A gente começa a discernir aquilo espiritualmente. Pode passar. Inerrância das Escrituras, né? É a doutrina segundo a qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, tanto em prática de fé, quanto a questões históricas, geográficas e científicas, e relaciona com o princípio da inspiração. Mas por que está falando na forma original? Porque nós temos versões da palavra de Deus. Nós precisamos, Senhor, pedir, Senhor, qual é a melhor versão? Como é que o Senhor vai falar comigo? Eu quero te servir segundo o que está contido na sua palavra. Me ajuda, porque você pode buscar uma versão que está totalmente errada. Existe. Você pode pegar a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que está baseada na palavra, mas tem partes que está anulando a própria palavra. Então eu preciso, Senhor, pedir, Senhor, me dá
a sua palavra como ela é, ainda que eu tenha alguma dificuldade de entender, ainda que eu precise me curvar sobre aquela, não é facilitar a ponto de, beleza, agora eu entendi, peraí, mas está faltando ainda outras questões. Se os irmãos puderem ter mais versões da Bíblia, ainda que a Bíblia se popularizou, está com preço mais acessível, que tenha. É importante estudar, mas é importante entender corretamente o texto, né? Temos que ter o hábito de ler a Bíblia, né? Anelar por isso. Pode passar. Existem também, quando se coloca que a Bíblia tem alguns erros. Ou seja, ela não é assim errante, né? E tem como se explicar isso. Tradução é uma das formas. Às vezes a pessoa, o tradutor, existe o autor e existe o tradutor. Às vezes o tradutor não fez uma tradução correta. Por quê? Porque ele não foi iluminado. Não pediu iluminação, foi tão somente na letra. Não é isso que diz, a letra diz isso e vai colocar a tradução, peraí. Mas tem outras passagens que confirmam isso, que isso aí não é assim. Desconhecimento da cultura. Estamos falando de um povo que viveu no Novo Testamento há quase 2.000 anos atrás. E no Antigo Testamento há mais de 3.500 anos atrás. Isso no relato de Moisés, né, quando escreveu o Pentateuco. Imagine antes da época de José. Você já ficou confundido em ler algumas passagens bíblicas? Por que esse pessoal fazia isso? Por que o trato era assim? Às vezes você fica até escandalizado, né? Era um hábito do povo. Aí tem gente que vê Jacó casando com Lia e Raquel, acha que é normal. A Bíblia fala disso aqui. Porque Salomão e fala. Não, mas isso é dentro do contexto de época, irmãos. Então a gente precisa saber direcionar o que foi dito para aquela época e é dito para a gente hoje, né? Da mesma forma, a interpretação, a pessoa interpreta não corretamente e não tenta saber se aquilo está certo ou não, e acaba fazendo o quê? Tendo uma vida errada diante de Deus. Deficiência nossa própria. Às vezes a gente não entende o que a gente está lendo, né? E não, eu acho que é isso e vai, negativo. Cópias, né? Infelizmente, posso dizer isso para os irmãos, existem algumas versões que houveram, a sua interpretação foram feitas numa minoria das cópias. Achou-se isso e fizeram esse registro. Por isso que eu falo, tenha mais versões da Bíblia e procure perguntar a Deus, Senhor, o que está correto para a minha vida? Pode passar. Eu quero ter, aqui são exemplos de papiro, né, que foi escrito a palavra de Deus no início, não tinha papel chamequinho não, era assim mesmo que se fazia. Pode passar. Bloco de argila, né? Viu que os papiros se deterioraram com muita facilidade e começaram a compor registro em blocos de argila, que eram mais duradouros. Pode passar. Isso mostra o zelo, irmãos, com a palavra. Pode passar. Pergaminho ovelino, eram mais práticos, podiam ser enrolados. Quando Jesus estava no templo, ele teve acesso a esse material escrito em pele de animais. Pode passar. E aí é o estilo, como se escreviam, né, com a tinta. Geralmente era fuligem, era carvão. Pode passar. Agora, nós vamos só mais 5 minutos, irmãos, para a gente terminar. Falar de iluminação. Falamos de revelação, falamos de inspiração, falamos da autoridade das Escrituras, falamos que ela é inerrante e infalível. Agora vamos falar de uma característica que ela é vital para todo crente. Inspiração, revelação é na época dos profetas. Mas para a gente hoje, como é que eu devo olhar para a Bíblia? O que eu devo pedir que Deus me instrua? Vamos supor, eu tenho 2 faculdades, tenho vários cursos, eu estou apto a ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, irmãos, eu não vou entender a Bíblia. Eu preciso de um elemento chave para compreender corretamente o que a Bíblia diz, para interpretá-la de forma correta. Qual é esse elemento, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Ele sim é a pessoa que é necessária ter o que? Na nossa vida, para que a gente possa entender o que esse livro fala. Poxa, eu só tenho, na verdade, o ensino médio,
naquela época, né, tão somente até a terceira série, você tem o Espírito Santo de Deus, irmãos. Então Deus vai falar com você, na sua simplicidade, e vai falar coisas tremendas, coisas que Ele não vai revelar para o doutor, Ele vai revelar para você. Iluminação significa fazer a luz brilhar. É através da iluminação que o Espírito Santo concede aos cristãos, isso é uma concessão, a capacidade de compreender as Escrituras, ou seja, a correta maneira de entendê-las. Sem essa capacidade de iluminação, ele não entende o que a Bíblia diz. Lucas 24, 45, olha só o que diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você está entendendo o que a Bíblia diz? É porque Deus abriu o seu entendimento para entender. Deus chegou lá no seu coração, abriu, você está entendendo o que diz o Salmo 23, você está entendendo o que diz a oração do Pai Nosso, você está compreendendo uma verdade espiritual. Por isso que você lê coisas que parecem simples para as outras pessoas da Bíblia, você está chorando, você está dando glória a Deus. Por quê? Porque você está dando Deus falar com você, que o Espírito Santo habita em você. Eu queria fechar com esse parágrafo, irmãos. A iluminação é diferenciada da revelação e da inspiração no fato de ser prometida a todos os crentes hoje, do passado, de hoje, daqueles que ainda vão se converter, pois não depende da escolha soberana de Deus, mas de ajustamento pessoal ao Espírito Santo. Ah, você vai ter, você não vai ter, você vai ter, você não vai ter, o pessoal daqui vai ter, o pessoal de lá vai ter. Não é assim. Eu quero me ajustar ao Espírito Santo. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar para mim, ainda que eu tenha que modificar a minha vida. Senhor, fale comigo, quero fazer a tua vontade. Ajustamento pessoal ao Espírito Santo. 1 João 2,27, olha só: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a Assunção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, devemos, cristãos, permanecer naquilo em que nós somos instruídos. Você pode ficar de pé, irmãos de Jesus. Convido aqui o pastor Mário. Irmãos, o culto é o culto da palavra, mas nós vamos estar orando, entregando cada vez mais a nossa vida ao Senhor. Isso surgiu no coração do Lúcio, no coração também do pastor, da necessidade cada vez mais da instrução, daquilo que Deus quer para nós, porque é muito importante, irmãos, aprendermos mais a palavra. Alguns você não pensa em fazer seminário, leia a Bíblia, ouça as palavras, os louvores, porque Deus tem mais para a gente, pastor Marcos. Graças a Deus, né? Deus abençoe a todos. A Bíblia é isso, né, irmão? Por isso que a Bíblia ela tem esse caráter sagrado, né? Esse caráter maravilhoso de ser um livro único, singular, né? Gênesis, Apocalipse, concorda com tudo. As verdades delas são sempre atuais, né? E para entender precisamos da mente espiritual. A mente carnal não vai compreender, porque as coisas que estão aqui se discernem espiritualmente. Mas hoje temos condição de entender, porque a Bíblia fala que a unção nos ensina tudo. Essa unção que repousa sobre você, sobre mim, não é sobre nós, em nome de Jesus, a unção que eu veio para a graça salvadora. Então, irmãos, muito maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, estava lá atrás, se não quis vir para não atrapalhar vocês, tiver atenção, né? Mas estava prestando atenção, como é importante a leitura da Bíblia, e fazer um esforço, irmãos, porque nessa oração que vamos fazer agora, quando eu falo essas coisas aqui, irmãos, nós pastores, ou irmãos que só aqui em cima, vou falar, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela corta para vocês e corta para nós também. Ninguém está isento de responsabilidade, todos têm um compromisso perante a Cristo, e bom é isso, né? Então também comecei, eu estou com dificuldade de ler a Bíblia, para 1 milhão de situações que nós convivemos nesse mundo caótico, né? Temos muitos recursos e às vezes tantas coisas não deixam. Então eu fiz, irmãos, eu tentava ler a Bíblia no ônibus, alguma época eu conseguia ler a Bíblia no ônibus, papel ali. O ônibus agora vai ir, pergunta, Búzio lotado, né?
no curso, por exemplo, não consegui nem passar a roleta. Os 4 anos que eu peguei. Fiquei ali em cima do motorista. Mas eu aprendi um recurso, irmão. O meu celularzinho vaquinha aqui consegue gravar a Bíblia em MP3. Então eu ouço. Caixo no ouvidão aqui, e eu ouço a Bíblia. Entendeu, irmão? Não deixa de ler. A fé vem pelo ouvido, não estou ouvindo. Em MP3. Então, irmãos, tentar, de alguma forma, se você fala assim, não dá, eu nunca vou conseguir, aí você realmente não vai conseguir. Mas fala, não, eu vou fazer, em nome de Jesus. Eu vou deixar de ter o meu alimento diário, que é a Bíblia Sagrada. Entendeu, irmãos? Então você pode fazer isso. Tem recursos, né? Não vou permitir que nada venha roubar esse tempo com a palavra de Deus. E não é a quantidade de leitura, irmãos. Hoje eu consegui ler 10 livros da Bíblia. Não é só. Não é isso. Também, claro, vamos ler os 66 livros, mas é você, sabe, ler na presença de Deus. Como fala o salmista, como amo a tua lei. É a minha meditação, todo dia. Olha só, ele fala meditação, não é a minha decoreba todo dia. Não faz isso, não. Minha meditação é você ler na presença de Deus, seja no ônibus, avançando lá no MP3 de caixão no ouvidão, ou lendo no papel, não importa, ou no tablet, o que for, mas você lendo na presença de Deus, sabe? Aí o Espírito Santo vai falando, porque o autor, escritor dessa Bíblia aqui é o Espírito Santo de Deus. Você tem o privilégio de ter contato com o escritor. Nós lemos muitos livros, né? Ou em PDF, ou o que for, recurso que tem aí de raras são as vezes que você tem contato com o escritor, mas nós temos o privilégio de ter o contato com o escritor, pelo Espírito Santo de Deus. Né? E Jesus, que é o tema central da Bíblia, é o tema central da sua vida agora. Então isso é maravilhoso, né? Vamos lá, Pai Celestial. Jesus, obrigado. Porque a obra que o Senhor fez é completa. Jesus, nós temos todos os recursos do céu para nós. E essa palavra é o pão vivo que desceu do céu. Mas esse pão, o tema desse livro maravilhoso é o Senhor. E o Espírito Santo que está, torna essa palavra viva em nosso coração. Então, Senhor, renova o nosso propósito de ler essa palavra. Senhor, os dias são maus, os dias são difíceis, complicados, meu Deus. Meu Deus, nesse tempo são tantos escritores que tu usaste para fazer este livro, homens cheios do Espírito Santo de tua palavra. Aleluia. Senhor, tanto tempo que levou, tanto sacrifício, são vidas, é um povo de Jesus que teve contato, experiência, Senhor, que passa para nós os hoje. A verdade espiritual não muda, ela é a continuação da mesma. O homem precisa de Deus, e esse livro fala de Deus, mostra quem é esse Deus. Então, Senhor, renova o nosso propósito. Se não podemos ler em papel, vamos ouvir em MP3. Jesus, isso não sei, Jesus, mas, Senhor, aquele que quer, em nome de Jesus, é vitorioso, Senhor. Oh, meu Deus, então abençoa o nosso propósito dessa palavra. Não decorar, é bom decorar, mas é meditar, é degustar. Senhor, em cada letra, Jesus, estamos em contato contigo, Senhor. Porque ao abrirmos, é o Senhor falando conosco. Aleluia. E é o Senhor falar com essas letras conosco, nós falamos contigo. Então, Senhor, está aí, Senhor, a comunicação, Jesus. Oh, meu Deus, o Senhor continua passando ainda pelo Éden, Jesus. O Senhor continua ainda andando no meio do Éden e falando, Senhor. O Senhor não deixou de falar com o homem. O Senhor continua falando com o homem. Fala assim, meu Deus. Jesus, antes de falar com Adão e Eva, nós só falamos da tua palavra, Jesus. Jesus, na tua casa não falta pão, na tua casa não falta o azeite, na tua casa não falta, Senhor, a água. O que está faltando em nós é vontade de comer esse pão. É vontade, Senhor, de beber essa água. Então, Senhor, nos dá essa vontade. Jesus, às vezes estamos
comendo iguaria desse mundo, Jesus, e está tirando o apetite, Jesus, principal, do prato principal. Então, Jesus, queremos deixar de comer esses doces do mundo. Meu Daniel deixou as iguarias, Jesus, e ficou com o alimento principal, Senhor da glória. Show de cantadelas. Jesus, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Oh, Jesus, nos ajuda. Senhor, possamos reorganizar a nossa vida. Neutraliza aquelas forças do maligno, aquelas forças do mal, diabólicas, Jesus, que vem com seus laços satânicos e amarra a gente, Senhor. Muitas vezes com cordéis bonitos, dourados, Jesus, me parecendo, parece com nossos olhos, é de Deus, mas não é de Deus. Porque nos afasta do real propósito. Então nos ajuda, Jesus, a desembanhar a espada no Espírito, Senhor, que é a palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, agora. Hoje esse culto que tu nos abre teu servo é para falar para nós, domingo, na tua igreja, que precisamos ter um contato maior com essa palavra. Jesus, contato, Jesus, não dizer quantos livros não, mas como estão lendo, se estão lendo, e lendo para dizer, Jesus, meditando, se a meditar, Senhor, comunhão contigo, se comunhão contigo, andando com Cristo. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo, orando todo o tempo no Espírito.